O nosso lar vai tratar então da vida no plano espiritual, é justamente então André Luiz, que enquanto encarnado, enquanto vivia na Terra, né, era um médico. Né, e André Luiz então vai relatar como é que foi a sua experiência de passagem, como é que aconteceu o processo da sua morte física e depois nos relatar como é que é a vida no plano espiritual. E trouxe aqui o trailer do Nosso Lar, tem o livro, tem o filme. O Nosso Lar, o livro foi escrito na década de 40 e tem um filme. E eu trouxe só o trailer só porque eu acho que vai nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre o tema. Acho que eu preciso só de uma ajuda só para... Eu coloquei na área de trabalho. Esse. Não sei o som que eu tô André, está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Esse só precisa de explicações. A vida na Terra é como a própria Lequina, mas tudo aqui tem um porquê e um sentido que você vai ver. Como posso mandar uma mensagem para minha família? Preciso vê-los. Como ele é, Clarice? Ele era um homem bom, tinha um tempo pra gente. Uma vez que alcance milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Perdoe, agora somos morando por você. O mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. Nem sempre tempo de começar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Então, eu trouxe aqui nesse trailer do Nosso Lar, porque nós conseguimos ver ali num período muito curtinho algumas experiências. Né? Vimos André Luiz encarnado, depois vemos o André Luiz naquela cena com a família, tendo ali, possivelmente, né, um infarto, né, a imagem, né, escreve para nós assim. Depois temos aquela cena no filme dela, é maior, onde ele está ali no hospital e possivelmente ele, os médicos tentando que ele não partisse, não é isso? E depois ele no plano espiritual. Isso por quê? Porque a experiência de quase morte, né, que é escrita como aquilo que se vivencia alguns segundos ou até minutos depois de se estabelecida a paragem cardiorrespiratória, né? Não só, pode ser também uma paragem, algo relacionado mais a nível neuronal do tronco cerebral, mas a EQM, ela se direciona, os estudos sobre a EQM, as inscrições que foram feitas sobre a EQM, associam-se muito mais quando o doente teve uma paragem cardiorrespiratória, ou seja, quando ou parou a parte respiratória
que levou depois à falência da parte cardíaca, ou quando houve a paragem cardíaca, que levou também à paragem respiratória. Por que eu estou dizendo isso? Porque na década de 40 nós não tínhamos ainda todo o suporte de reanimação que nós temos hoje. Quando um doente, por exemplo, ele tinha uma paragem respiratória, nós não tínhamos o suporte que nós temos hoje da ventilação mecânica, que só foi surgir na década de 60. E não tínhamos também toda a organização da ressuscitação que foi surgir também a partir daí, e mais tarde cada vez foi mais implementada. Por que eu trago isso? Porque os relatos de EQM vão surgir justamente a partir do momento em que a medicina desenvolve-se um pouco mais e traz aqueles doentes que estavam parados. O doente parou, teve uma paragem cardíaca, e a partir do momento é feita a ressuscitação, todas as manobras, e o doente volta, e a partir desse momento que ele volta, ele então passa alguns doentes a descrever o que ele viu, o que aconteceu com ele durante esse momento em que ele esteve parado, clinicamente morto. E nós vamos ver que o termo, a origem do termo veio na realidade com Raymond Mood, que foi em 1975, quando ele escreveu o livro Vida Depois da Vida. Então ele tem ali cerca de 102 relatos, mais ou menos 102, 112, em que ele vai descrevendo pessoas que tiveram uma paragem cardiorrespiratória, foi feita a manobra de ressuscitação, essas pessoas voltaram, deixaram de estar clinicamente mortos, voltaram e puderam então relatar aquilo que viram. Então aquela famosa imagem que nós temos do túnel de luz, que a pessoa diz que em muitos relatos nós temos as pessoas escrevendo que vem um túnel escuro, e de repente começam a ver uma luz e se sentem muito atraídos para essa luz, começam a sentir aquela sensação de bem-estar e vão em direção a essa luz. Esses relatos surgem de forma mais organizada nesse livro a partir de 1975. E coincide então também com essa parte de maior desenvolvimento da medicina no sentido também da ressuscitação. É claro que essa visão do túnel de luz, ela já é descrita desde a antiguidade, nós temos esses relatos. Mas é com esse livro que nós temos então uma forma mais organizada dessa descrição e várias descrições. Então o livro foi um sucesso, e a partir então, a partir desse livro, é que nós temos mais estudos em relação a EQM. E no espiritismo, nós somos espíritas, estamos numa casa espírita. Existe alguma coisa descrita em relação ao EQM? Nós vamos encontrar, claro, dentro do espiritismo, várias descrições do desencarne, aquilo que nós chamamos então a morte do corpo físico. O corpo físico tem a sua degradação, o espírito então se liberta, certo? E continua. Claro que nós encontramos dentro do espiritismo, mas qualquer religião que considera que a vida continua, considera então a vida espiritual. E no espiritismo nós vamos encontrar, principalmente aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, descrição das várias passagens, ou seja, vários momentos, várias pessoas que desencarnaram e como que aconteceu esse desencarne. Desses casos escritos, eu considero que talvez, por ser muito citado também, no capítulo 11, o Dimas. Dimas é um caso que é mais característico, que nos ajuda a entender mais. Então, Dimas estava doente, ele já era um pai de família, com filhos, com esposa, filhos pequenos, uma família. Dimas sempre foi uma pessoa pobre, uma criança pobre, continuou lutando com dificuldade, tendo a sua família, adoeceu, e Dimas, ao perceber que estava com a sua saúde a esgotar, Dimas tentou preparar a família, com as orações, com a prece no lar, tentou preparar a família para aquele momento. Mas é uma preparação sempre difícil para todos, ainda mais quando se vai mais jovem. E a esposa do Dimas estava muito presa ao Dimas, claramente desejando, como é natural, que o Dimas se curasse, que ele curasse
equipe, pudesse recuperar sua saúde, estar ali com a família. Contudo, nós vamos observando na descrição do livro, do Clarencio, André Luiz acompanha o Clarencio, né, os dois espíritos, nós percebemos pela descrição que é chegado o momento de Dimas partir. É chegado o momento em que Dimas precisa desencarnar. Então, uma equipe espiritual vai até o lar de Dimas para, então, proteger aquele ambiente e promover de forma mais serena possível o desencarne de Dimas. Contudo, a esposa não saía do lado de Dimas. E o que eles fazem? Eles fazem como se fosse um passe em Dimas, uma transmissão de fluidos benéficos. E Dimas, então, tem uma melhora. Dimas sente-se melhor, a esposa percebe que Dimas está melhor, e ele próprio diz para a esposa, para ela poder descansar, que ela pudesse descansar um pouco, porque ela estava tão cansada, que ele já estava sentindo melhor. Então a esposa, ao ver o marido melhor, sai então do quarto, e nesse momento em que ela vai descansar, a equipe espiritual então começa a trabalhar o desencarne do Dimas, né? E começa então a fazer o desligamento do seu corpo físico, do seu corpo espiritual, do seu corpo físico. E é ali que é descrito também o cordão de prata, né? Nós temos uma descrição do cordão de prata como se fosse um cordão fluídico ligando o corpo físico de Dimas ao seu corpo espiritual. Dá-nos a impressão que esse cordão de prata está ligado no chakra coronário, né? No plexo coronário. Então damos a essa impressão dessa ligação ali do cordão de prata do corpo físico, do corpo espiritual. E então eles lentamente vão fazendo esse desligamento, e é então que ocorre a morte do corpo físico de Dimas. E é muito interessante nós observarmos que Dimas, como ele já tinha uma certa condição espiritual, um certo entendimento da vida, Dimas teve a oportunidade de acompanhar o seu próprio enterro. Não é para qualquer um, né? Dimas acompanhou o seu próprio enterro. E porque lá a espiritualidade vai descrevendo para nós que ela também é uma forma de Dimas também proteger os seus despojos mortais, né? Proteger também o seu corpo físico contra qualquer tentativa de outros espíritos se aproximarem. Mas com tudo que é importante frisarmos aqui é a consciência, né, do Dimas. Depois nós temos um outro caso que também nós vamos encontrar do Obreiros de Vida Eterna, que é o do Fábio a seguir, em que nós vemos que ele ainda é mais consciente, né? É uma pessoa ainda mais consciente do acontecimento, do que ele estava realmente chegando já no seu fim da sua vida física, e ele próprio também colaborando com o próprio desligamento do seu corpo físico. É muito interessante esses casos, que é a preparação para a nossa partida não é uma preparação que se faz de repente. Pode ser feito, de repente a espiritualidade pode nos ajudar muito e nós mesmos ali atordoados conseguimos. Mas o que nós vemos é que uma partida mais serena, que deixa os familiares também mais serenos, ela só é conseguida com uma vida bem vivida. Uma vida bem vivida. A vida bem vivida é que prepara-nos para a nossa partida. Não é ficar pensando na partida, né? E nem ficar amedrontando pela família. Não importa de morrer hoje, não importa de morrer amanhã. Não se importa, mas está se organizando para isso. Né? Prepara a sua família no sentido dela estar mais tranquila, né? Da sua ligação, alguma ligação religiosa. Então, é muito interessante esses casos que nós vemos que essas pessoas dedicaram-se à família, né? São pessoas dedicadas à família, esforçaram-se para trazer o melhor do bem-estar que elas poderiam trazer para a sua família, e ao mesmo tempo também preparando essa família no aconchego espiritual, preparando para a vida, né? Preparando para a vida, porque quando um familiar parte, muitas vezes o que resta para a pessoa que fica é o medo da vida, não o medo da morte. O que eu vou fazer sem ele? O que eu vou fazer sem ela? Né? O que eu vou fazer com essa dor que está aqui?
No geral, as pessoas não têm medo da morte. Acabam tendo medo da vida, né? Que permanece sem aquela pessoa. Então, é muito interessante ver esses casos. E o último caso, que é o caso da Adelaide, ainda é muito mais interessante, porque a própria Adelaide, ela própria, rompe, vai rompendo a ligação dos chakras. Então, ela já tem um nível de consciência ainda muito, muito maior. Então, é para nós termos uma noção dessas descrições na obra espírita, né? Principalmente nesse livro Obreiros da Vida Eterna. Também encontramos no nosso lar, né? André Luiz também escreve um pouco, mas também é interessante. Vamos ver também em outras obras essa descrição também um pouco dessa luz, né? desse bem-estar que as pessoas sentem, da presença de espíritos protetores vindo ao encontro, né? Muitas vezes familiares vindo ao encontro também. Quem já teve a oportunidade de presenciar, né? A partida de algum familiar, muitas vezes familiar escreve, né? Escreve que está vendo não sei quem, fulano está aqui, né? Ciclano está aqui. Às vezes, quando nós estamos no ambiente hospitalar, quando alguém começa a descrever que a mãe está ali, às vezes é uma pessoa já bem idosa, a mãe, estou vendo a mãe, estou vendo o pai, meu pai está aqui, meu pai vem me ver, minha mãe vem me ver, né? De uma certa forma, até se a pessoa já está no estado mais crítico, né, já começamos a ter uma certa noção, possivelmente já está ali no momento de partida. E, claramente, desde esse livro inaugural de 1975, com o progresso, o desenvolvimento, né, da medicina e das técnicas de ressuscitação, hoje nós temos muito mais relatos do que nós tínhamos antes. E no sentido de serem também relatos mais complexos, ou seja, de pessoas que tiveram às vezes mais tempo considerada clinicamente morta, né, e puderam voltar e relatar então o que aconteceu. Então hoje também nós temos mais investigação, nós temos ainda mais artigos, não tanto como nós gostaríamos, né, e nem tanto quanto é necessário, mas nós temos mais justamente porque também nós temos essa parte de desenvolvimento do lado da medicina que permite trazer à vida pessoas clinicamente mortas que há décadas atrás não teriam uma nova oportunidade, né, de recomeçar, nem que seja por um determinado tempo, a sua jornada terrena. E é justamente por isso que nós também começamos então a ter mais artigos. Esse autor é o Sam Parnia, sinceramente não sei se é assim que se pronuncia. Ele é um dos principais investigadores nessa área da experiência de quase morte, né? Ele que liderou um dos artigos que eu vou falar a seguir também, que é o maior estudo que tem em um estudo longitudinal, onde vão reunir vários centros de investigação para descrever os eventos, os relatos das pessoas que tiveram experiências de quase morte. E esse investigador, Parnia, ele é médico, ele é britânico, ele se formou em medicina, fez um doutoramento na área de biologia celular. Ele se dedicou, a área dele dentro da área da medicina é medicina intensiva, né? Ele é um intensivista. O que é um intensivista? Aquele médico que vai cuidar daquelas situações críticas, né? Um doente muito crítico, né? Um doente com vários traumatismos, com uma paragem, em situações críticas, é esse médico. Então ele se dedicou muito a essa área e a área de investigação dele foi direcionada aí para a medicina intensiva. E ao mesmo tempo também ele se interessou, talvez por isso também, né, por ver e ouvir dos doentes alguns relatos, não sei, porque não vi isso escrito, não sei como é que foi esse salto dele para esse interesse, mas eu aqui penso que pode ter sido assim, ele viu tanta gente, tantos doentes, né, fazerem essa descrição, que ele começou a se interessar então por essa área de investigação. E ele publicou esse, é um artigo como se fosse um artigo de revisão, onde ele vai falar sobre vários aspectos da investigação nessa área, desde lá atrás até a mais atual, e foi publicado em 2014, coloquei aqui para depois quem quiser, né, tiver interesse, nos anais da Academia de Ciências de Nova York,
Vamos falar um pouquinho então do que ele fala. E aqui, nesse artigo, ele vai citar outros artigos e vai fazer uma referência a relatos de crianças. Por que ele fala isso? Por que ele menciona essa parte do artigo dele? Porque ele diz que as crianças, principalmente as crianças da primeira infância, né, até os 3 anos e pouco, são crianças que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir muito sobre que seria uma experiência de quase morte, não tem ainda uma formatação religiosa muito profunda, né? E os relatos dessas crianças seriam então relatos mais genuínos. E então ele cita ali 2 desses relatos, que foram relatos de crianças que depois puderam ser, que os pais relataram, né, para os médicos, e aí entrou em algum artigo e ele vai e relata. E o primeiro relato que tem aqui é de uma criança, ele cita 2. O primeiro relato é de uma criança, todas as 2 crianças que têm por volta de 3 anos. E a primeira, essa criança, passado algum tempo, acho que são 6 meses, acho que não chega tanto. Depois do ocorrido, a criança começa a contar para o pai. E começa a contar, quando eu estava na ambulância, quando eu morri, aquela vez que eu morri, né? Eu vi, e ele vai escrevendo o que os médicos fizeram, vai descrevendo as manobras de ressuscitação, e descreve também que ele viu uma senhora, que essa senhora o tirou do corpo, cuidou dele, né? Mas como ele não estava completamente morto, ele teve que voltar, e essa senhora então o levou de volta para o corpo. E ele descreve também que existia tipo um cordão que ligava o corpo dele a ele, né? Com a linguagem infantil, não vou ler aqui, estou tentando transcrever mais ou menos o que está descrito aqui, né, no artigo, e é na página 80 desse artigo, e a criança vai descrevendo, e o pai fica muito surpreso, né? Porque o filho não sabia do acontecimento, porque o filho teve a paragem em casa. Parece que o pai começou a fazer as manobras, né? Já estava bem cianótico, bem azul, depois foi chamado, né? Como se fosse 112, não é o 112, mas como se fosse 112. Foi levado para a ambulância e conseguiu que ele reverteu o quadro, né? E que os sinais vitais voltassem. E ele vai descrevendo o que aconteceu na própria ambulância, ou seja, o que acontece dentro da ambulância já é no estado que ele já não está consciente, né? Porque ele já tinha parado em casa, então ele não estava consciente. E a criança vai descrevendo com a sua linguagem, e isso é que chamou muita atenção ao pai, né? E o segundo caso também é uma criança de 3 anos e meio, que vai igualmente, é um relato um pouco mais complexo. Por quê? Porque o pai fala que essa criança, ao longo do seu crescimento, no último relato, ela tem mais ou menos 1 ano após o evento, né, da paragem cardíaca. Então a criança foi cada vez mais acrescentando aquilo que ela foi lembrando. E ela descreve a mesma coisa, descreve o evento, descreve a tentativa, então, de ressuscitação, que elas voltassem. Descreve ela já descreve também uma senhora ajudando, e essa senhora voando com ele, no ambiente, na sala onde estava. Descreve que via o corpo, né, ali em cima, vendo o corpo embaixo. Depois, muito interessante, porque no início do relato ela diz assim, o relato começa assim, coisas de criança. Ela começa assim: pai, eu queria voltar naquele jardim, até coloquei a imagem da segunda, eu queria voltar naquele jardim muito iluminado que nós estávamos quando estávamos no hospital. Fomos quando estávamos no hospital. E o pai falou assim, uma coisa assim, o pai disse assim, depois nós vamos naquele parque, depois podemos ir lá no parque. O pai associou que fosse um parque, que eles brincassem. Não, pai, aquele lugar nós nunca tínhamos ido antes. Foi a senhora que me levou. Então aí ele escreve, aí que ele começa a escrever o acontecimento, como é que foi, assim, e ele flutuando, e ele também vai descrevendo, e ele descreve uma coisa muito interessante. O pai também descreve quando eu estava morrendo, ou quando eu morri, e ele descreve para o pai quando ele estava vendo um filme, alguma coisa sobre crianças, e ele vê um pacemaker, um marcador de passo,
ele descreve, eu tenho isso dentro de mim porque eu lembro na sala onde estávamos do médico colocando isso, né? Então, a criança nem sabia que tinha um marca-passo, um pacemaker, e descreve aquilo. E vai descrevendo, também descreve o cordão ligando o corpo dele ao corpo físico, e essa senhora, né, que estava com ele. E mais tarde, então, o pai mostra a foto da mãe dele, da avó, que já tinha partido, já tinha desencarnado, e a criança, então, reconhece a senhora como sendo aquela avó, que a senhora que estava com ele como aquela avó, uma senhora que acompanhou durante aquele evento, então, da paragem cardíaca. Nós já vemos isso nas obras espíritas, assim, muito, nós já vemos muito. O que é muito relevante é nós temos essa descrição no artigo científico, né, numa revisão. Ou seja, dos investigadores já começarem a se debruçar sobre esse tema e se interessar sobre isso. Porque com isso nós começamos a desenvolver uma mudança de paradigma. Um paradigma completamente materialista, onde a vida termina com a cessação dos nossos sinais físicos, né? Nossos sinais clínicos, com batimento cardíaco, com respiração, com o tronco cerebral, quando cessa essa atividade, cessa a vida física, para um paradigma onde a vida não é exclusiva do nosso corpo físico, né? Então, a abertura que se tem dentro da ciência, dentro da área de investigação, para isso, né? Isso era só para lembrar que era do jardim. Né? E aqui, ele vai, no mesmo artigo, vai continuando então a fazer a descrição, tem outros relatos de como as pessoas então vivenciaram essa experiência. Por que esse autor ele considera que o termo EQM, experiências quase-morte, é um termo ainda muito reducionista? Porque ele considera que as experiências que se vivencia nesse momento, né, onde há então a cessação dos sinais clínicos, sinais vitais, diferencia-se muito e é muito mais abrangente. Ficou muito reduzido, talvez, a algumas imagens, como do túnel, como sensação de bem-estar, mas ela diferencia para várias pessoas, né? Como nós vemos também no próprio livro Obreiros da Vida Eterna, que o desencarne não é igual para todos. Cada um tem, apesar de haver uma média, que é comum, não é igual para todos. Então aqui ele vai descrevendo outros. Então, o que as pessoas descrevem? As pessoas percebem o eu, né? A consciência, ele próprio, completamente separado do corpo, como uma peça de roupa. Então, essa descrição ela é constante. As pessoas que passam por essa experiência de quase-morte, elas se veem fora do corpo, como se o corpo fosse uma roupa, e elas então despidas desse corpo. Tem uma passagem de uma das psicografias do Chico, em que um jovem descreve, houve um acidente em Minas, esse jovem descreve assim: eu saí do corpo como o amendoim sai da casca. Ele sentiu como se fosse assim, como se fosse uma casca de amendoim, e apertasse e ele soltava. Então, é interessante que ele descreve assim, esse jovem escreveu assim, essa relação com a casca de amendoim, e aqui as pessoas também escrevendo como uma peça de roupa que tira. E algumas pessoas também tiveram a percepção de que o corpo estava ligado ao eu, né? Ou seja, o seu corpo estava ligado à sua consciência, né? Através de um cordão, que se desligasse significaria a morte permanente do corpo. Ou seja, a descrição desse cordão é uma descrição comum, né? Comum também a outras pessoas. Nós vimos em Obreiros da Vida Eterna a explicação do corpo de plasma e o que isso significa, e aquelas duas crianças que também relatam esse cordão. E nós também vemos aqui também alguns autores que colocam que as pessoas que vivenciavam isso também viam um tipo de um cordão que ligava a elas, o que elas entendiam que era elas, né, ao corpo físico delas. E aqui é muito extenso a descrição das pessoas, né? É muito extenso. Eu estou colocando aqui os aspectos. Elas sentem aquele bem-estar, né? Muitas dessas pessoas sentem como
que estão reencontrando com familiares que já partiram, enxergam esses familiares, tem uma sensação não querem voltar para o seu corpo físico, mas sentirem que ainda não é o momento de partir, então tem que voltar. Algumas escrevem como se fosse um filme da sua vida passando, desde a infância, e ela recordando aqueles momentos. Recordando, uma coisa muito interessante que elas escrevem elas recordam a real intenção atrás de suas ações. Aquilo que a gente tenta mascarar, esconder de nós mesmos. Eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo porque eu não... mas eu fiz... Elas têm a nítida impressão, elas têm a nítida realidade do sentimento que as moviam a fazer aquilo. Cai-se a máscara, a máscara cai. Contudo, elas dizem que as pessoas que os acompanham, aqueles seres de luz, que elas escrevem como seres de luz, não são pessoas que as cobram, que têm muita compaixão, compreendem as suas ações como um processo de aprendizado. Então, com muita compaixão, esses seres iluminados, e muitas vezes as pessoas também voltam, ao retornar, têm uma sensação de querer viver a vida diferente, um pouco mais desmaterializada, procurar outros sentidos para a vida. Mas vejam bem, isso não é para todos. Existem pessoas que têm experiência de quase morte e que consideram que foi uma experiência puramente biológica e que isso não tem impacto depois na vida que elas continuam a ter, Algumas pessoas relatam isso e relatam, e depois essa é uma sensação de alegria, de paz, seguir por um túnel, como a gente já viu, ver a luz, não sentir mais medo, estar conectado por um cordão, encontrar um ser de luz e ser muito grato pelo que aconteceu. E uma coisa que eles também descrevem, que a gente vê muito nas obras espíritas, é a comunicação não verbal. Eles escrevem que conversam com as outras pessoas, mas que não é verbalmente. Elas compreendem o que os outros estão dizendo, emitem o que querem emitir, mas não é uma comunicação verbal, E aquilo que a gente vê nas obras de André Luiz, que é uma comunicação através do pensamento. É mais mental do que necessário, aquela que muitos espíritos precisam, se comunicar. Mas é interessante como é que eles descrevem também essa comunicação não verbal. E depois continuam benevolência, e aprende também sobre o que é a morte, ou seja, há uma descrição longa. Claro que também eles também há as outras descrições, de serem perseguidos, de estarem com medo, há outras, não é só coisas boas que eles sentem nessa passagem. Contudo, a maioria que relata sensações boas. E aí é isso, que a maioria coloca. Eles sentem que estão tendo, escrevem, que sentem que estão tendo uma nova oportunidade. Estão tendo uma nova oportunidade. Voltaram, era para partir, voltaram e agora tem uma nova oportunidade de recomeçar e levar a sua vida. E aqui eu acho que uma notícia que eu tenho muito que é também interessante e importante, que é algumas dessas pessoas, elas têm essa experiência de EQM, passam por esse momento, mas passado algum tempo, 6 meses, 1 ano, tem um novo evento e partem. Ou seja, muitas vezes elas têm uma oportunidade, um tempo, para organizarem coisas que elas precisam organizar. Às vezes são questões familiares, mesmo de questões materiais mesmo, para deixar a família mais confortável, saber onde está isso, onde está aquilo. Às vezes são questões familiares, mas de cunho mais emocional, do perdão, de pedir perdão, de oferecer perdão, ou de mostrar para a família uma serenidade com o processo. Teve aquela oportunidade, passou por uma quase morte e agora então já conseguem transmitir para a família que afinal não é um evento tão traumático assim, que se sentiu um bem-estar. Para a própria família há
real acontecer efetivamente, o desencarne, a família está um pouco melhor. Né? Então é muito interessante esse processo. E também para quem vê, não é? Não é só quando nós lemos o relato da EQM, quando eu acho que é muito parecido às vezes com uma reunião de desobsessão, com os relatos que nós vemos nos livros, também das reuniões, daquilo que a pessoa arrepende de não ter feito, de não ter dito. Né? E, eu queria ter dito isso para essa pessoa, eu queria ter ligado, eu queria ter pedido isso, eu queria... E a gente pensa, olha, vamos aqui resolver as nossas pendências aqui, né? Enquanto a gente tem tempo, tentar, se a gente não pode falar, tentar trabalhar certos sentimentos dentro de nós, antes que haja realmente, efetivamente, a partida. E esse é o outro artigo, esse também é um artigo muito interessante, que esse sim é o maior estudo que foi feito até então, um estudo longitudinal. Foi liderado por esse mesmo médico também nessa área de medicina intensiva, que é o Sam Parner, mas igualmente estiveram envolvidos nesse estudo 33 investigadores do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Áustria. E eles coletaram, assim, no fim, entre todos os critérios que eles tinham, sobraram mais ou menos 100. Mais ou menos 100 doentes que passaram, então, por uma paragem cardiorrespiratória. Por que eles focam mais na paragem cardiorrespiratória? Porque eles dizem também que os relatos de outros tipos, naquele outro artigo, de outros tipos de quase morte em outros doentes é diferente. Então, é mais fácil para eles, para ficar homogeneizado, né? Para ficar um estudo mais... conseguirem, então, comparar os dados, usaram só doentes que tiveram, então, a paragem cardiorrespiratória. E é muito interessante que nesse estudo, o que eles fizeram? Eles tentaram ter cada vez mais dados objetivos para confirmar efetivamente que a consciência se mantinha mesmo o doente estando com sinais clínicos de paragem, de morte clínica. Então eles tentaram, colocaram sinais nas salas, no teto, onde de uma certa forma só os doentes poderiam, que estivessem deitados, poderiam ver. Só que infelizmente, quando é paragem cardiorrespiratória, os investigadores o que querem fazer é salvar a vida, não é? E 75% então das paragens acabaram acontecendo, a ressuscitação, o trabalho para que eles pudessem voltar em salas que não tinham sido preparadas, né? Ou seja, ali na correria, no desespero, na vontade, não aquelas salas que eram direcionadas para, justamente, que tinham sinais onde aquela pessoa poderia descrever, e eram sinais onde poderia se confirmar, sim, existia isso naquela sala, naquele ponto, no teto, havia isso, havia aquilo. 75% dos doentes tiveram essa paragem ou tiveram a ressuscitação em outra sala. Então, esse dado não pôde ser usado. Então, utilizaram outros dados. Uma coisa muito interessante, que às vezes nós pensamos que o EQM acontece com todos os doentes que tiveram uma paragem cardiorrespiratória. Essa experiência de quase morte, ela acontece em 10%. Em média, em 10% das pessoas que tiveram uma paragem cardiorrespiratória, um infarto, em 10% desses doentes é que eles vão relatar que viram, que ouviram, tiveram essa sensação. E nesse estudo, também cerca de 10% dos doentes relataram, então, uma experiência de quase morte. Contudo, somente 2% é que conseguiu ter um relato bem objetivo dessa experiência, relatando realmente acontecimentos que ocorreram durante a paragem, acontecimento, o que a equipe médica fez, o que o médico fez, o que a enfermeira fez, como é que era a sala. Só conseguiu relatos mais objetivos em 2 desses doentes, né? Então, não foi assim um número muito grande. Contudo, é um estudo grande, é o maior estudo feito até hoje, e eles repetiram esse estudo mais alargado, ou seja, com outros países, para ver se tem uma influência cultural na descrição. Né? Porque culturalmente, se a pessoa é mais velha, culturalmente, ela pode imaginar, ela sabe, dentro da sociedade que ela vive, que se vê um túnel de luz. Todo mundo descreve o túnel de luz. Então, pode perguntar para ela assim, então o que você viu? Eu vi um túnel de luz. Né?
qualquer outra coisa, mas como todo mundo vê um túnel de luz, então ela vai dizer, não vou ver que vi não sei o que, não, vi um túnel de luz. Então, esse outro estudo que eles estão agora, eu acho que teoricamente era para ter terminado no ano passado, não sei como é que está, envolvendo vários outros países com culturas diferentes para ver o que as pessoas escrevem, né? E tentando, eles também iriam tentar ter esses dados mais objetivos na sala e iriam fazer uma outra coisa que é, enquanto a pessoa estava em paragem, iam tentar ensinar alguma coisa, um som, uma palavra, para que quando elas voltassem, ver se elas memorizaram aquilo. Para quê? Para ser mais um dado que a consciência permanece mesmo após a teórica morte do corpo físico. Se a pessoa está teoricamente morta e você diz para ela verde e depois você pergunta para ela qual foi lembra-se de alguma palavra que foi dita naquele momento? Sim, eu lembro da palavra verde. Mostra que ela conseguiu reter uma informação na sua consciência mesmo seu corpo estando morto. Mostra então que a consciência não está ligada, não é o produto do cérebro, é além do cérebro. Ou seja, nós espíritos chamamos de espírito, né? Mas aqui eles chamam de consciência. E aqui ele vai relatar, então eu só vou descrever aqui sobre essa experiência. Tem 2 casos, mas eu acho que um deles é um pouco mais longo e é um pouco mais, bem mais detalhado. Ele descreve quando ele começou a parar. Ele descreve, então, os médicos dizendo que ele estava em paragem. Ele descreve, então, todas as manobras de ressuscitação. Ele descreve, com detalhes, o que a enfermeira disse para ele. Né? E ele descreve a enfermeira no esforço de pedir para ele voltar, de pedir para ele ficar com eles. Né? E é muito interessante que, depois, ele recorda-se da enfermeira dizer que ele estava voltando, ou seja, né, possivelmente foi quando ela deve ter visto o sinal no monitor, né, dizendo que ele estava retornando. E ele teve uma sensação de alegria ao ouvir isso. Teve uma sensação de alegria ao ouvir a enfermeira dizer que ele estava voltando. E depois ele vai escrevendo ainda descreve tudo isso, descreve a sensação dele estar flutuando em cima do corpo, descreve, não sei se esse chega a descrever um cordão, esse não sei, descreve uma senhora também acompanhando. Só que esses dados, veja bem, esses dados são interessantes para nós, que a gente faz alguma correlação com o espiritismo, mas em termos de ciência, esses dados são subjetivos, são vagos, né? O que é interessante é ele descrever a fala da enfermeira enquanto ele, teoricamente, estava morto, né? Ele descrever todos os eventos, ele escrever, foi usado um desfibrilador automático, ele escrever a pessoa, como é que ela era, que cor que estava vestida a roupa, né? Isso que ele descreve e que está no artigo científico, e foram investigadores que estavam atentos a isso, que recolheram essa informação e depois compararam os dados e confirmaram, é que é realmente extremamente interessante e que leva a outros cientistas a quererem continuar a investigação e quererem buscar mais respostas para isso, né? Como é que ele conseguiu reter uma informação se os olhos estavam fechados? Como é que ele viu qualquer coisa se o olho, nem a visão havia, né? E se ele estava tecnicamente morto? Então eles querem saber isso, né? E aqui, ainda, né, eu falei esse artigo aqui, esse aqui é sobre esse outro artigo, né, dessa descrição desses casos. E esse aqui é sobre aquela revisão. E o que esse investigador, então, ele fala aqui para nós? Ele diz assim, a descoberta que a mente humana, né, porque alguns chamam mente humana, outros chamam eu, outros chamam consciência. A descoberta que a mente humana, que a consciência, pode continuar a funcionar quando a função cerebral cessou, né, durante o período inicial após a morte, ou seja, com todos esses relatos, nós temos aqui para a ciência algum indício de que a consciência continua a funcionar mesmo quando o cérebro já não está funcionando, né? Porque ela retém informação e partilha, é uma informação objetiva e partilha essa informação. Então ele diz assim,
A descoberta de que a mente humana, ou a consciência, podem continuar a funcionar quando a função cerebral cessou durante o período inicial após a morte, levantou a possibilidade de que a consciência, enquanto entidade separada da atividade cerebral, precisa ser considerada. Porque hoje em dia nós temos duas linhas. Uma que considera que a consciência é um produto do cérebro, o que eu sou, o que eu sinto, né? Eu, Luciana, tananã, tudo que eu sou, tudo que eu sinto é produto do meu cérebro, né? Existe então uma corrente que é maioritária, né? Que acredita que cada um de nós é fruto do nosso cérebro, né? Nós somos aquilo que nós pensamos, fruto aqui das nossas atividades, dos nossos neurônios. E a segunda teoria diz que não, né? Que essa consciência, ela realmente utiliza-se do cérebro, mas ela não é produto do cérebro. Ela não é produto dessa atividade cerebral. E ele diz isso, né? Que esses dados vão de encontro, vão fortalecendo essa segunda hipótese, que é que a consciência, enquanto entidade separada da atividade cerebral, ou seja, o que eu sou não é o meu cérebro. Sou muito mais além do que meu cérebro. É o que nós, dentro do espiritismo, chamamos de alma, espírito. Né? Nós somos um corpo, né? Onde habita o espírito. Nós somos o espírito, desculpa, né? Que temos um corpo. Certo? Esse corpo morre, nós continuamos com toda a informação que nós temos, tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, é muito interessante ele colocar isso como hipótese e ser considerado dentro da ciência e de quererem continuar a investigação nessa área. Mas é muito importante eu frisar aqui que nós temos investigadores, sim, que fazem isso. Nós temos até um prêmio Nobel da Matemática que também investiga. Ele está muito interessado em como é que essa informação de tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós aprendemos, ela permanece depois da degradação das células do cérebro. Depois que o cérebro morreu, como é que essa informação continua? Então a área dele é essa. Nós temos várias pessoas com muito boa formação, pessoas de renome, que estão interessadas nessa área e que se dedicam a essa área. Tanto que esse artigo anterior, ele até foi financiado pela Fundação Bial. Um dos financiadores foi a Fundação Bial do Norte, né? Que também tem todo ano aquele seminário Aquém e Além do Cérebro. Ou seja, tudo que tem a ver com as atividades a nível da consciência, produto do cérebro, mas o que vai além disso também. Né? Então também financiou esse artigo. Nós temos isso, nós temos já muitos artigos hoje em dia, considerando que nós não tínhamos quase nenhum, tínhamos mais livros, né? Agora nós temos artigos científicos, mas isso ainda não é aceito no meio científico. Nós não tivemos ainda uma mudança de paradigma, né? Os cientistas ainda, nem os médicos no geral, não colocam que a vida ela continua depois do corpo físico. Isso ainda não é aceito em termos científicos atuais. Nós já temos um corpo teórico que permite investigação nessa área, mas nós não temos aí... Por que eu digo isso? Porque eu acho, na opinião pessoal, eu considero que o espiritismo não precisa correr atrás dos artigos para se fortalecer. Né? Isso vai vir naturalmente. Porque às vezes quando a gente tem uma sede de que as ideias espíritas sejam corroboradas pela ciência, pela investigação, e nós corremos o risco de repente ter um artigo científico que não é sério, né? Que nem é muito aceito dentro da área científica, e nós pegamos aquilo para provar alguma coisa e depois sai mal o espiritismo depois, né? Acho que não é preciso isso, porque o espiritismo em si é muito forte nessa área, não é? Todo o trabalho que Kardec fez, todo o trabalho de vários outros espíritos, o trabalho do Chico, não precisa disso para se fortalecer. Claro que, naturalmente, o ser humano vai evoluindo e vai procurando respostas para aquilo que ele é. Né? E ele vai, então, encontrando respostas. Alguns podem beber dentro da doutrina espírita, ler alguma coisa, se interessar e procurar investigação dentro desta área, né? Mas, se nós usarmos o bom senso, né, prudência, temos mais chance também de conseguirmos adentrar mais a sociedade também. Né? Então,
de pessoas, mais pessoas se interessarem pelo Espiritismo e a partir desse interesse ler as obras também de Kardec, ler as obras de André Luiz, né, psicografado pelo Chico, e de repente terem mais uma ideia de uma investigação, né, como as associações médicos espíritas fazem. A partir do momento de aqui, André Luiz cita isso faz sentido dentro do que a gente conhece da ciência atual, vamos começar então a investigar sobre isso. E montar um experimento científico e ir atrás da resposta. Né? Porque é isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade não fornece para nós o resultado pronto, né? Dá-nos uma direção para que a gente possa então ir à procura. E aqui trouxe, quase em jeito de homenagem, né? Porque eu acho que a doutora Marlene Nobre, ela já desencarnou, foi uma médica ginecologista no Brasil muito dedicada nessa área, né, da medicina e espiritualidade. Trabalhou imensamente nisso, e ela tem um livro, Nossa Vida no Além, de 1998, e que eu fui também beber conhecimento, onde ela vai fazer uma descrição da EQM, desde quando é que surgiu a EQM, vai fazendo paralelo com as obras espíritas, e não só, ela vai buscar outras literaturas, né, mais além, e ela coloca essa frase, então, no final, de tudo quanto vimos, é possível concluir, nada perece, nada acaba. Tudo se transforma na direção do amor infinito. Quanto mais certeza nós tivermos disso, mais felizes nós seremos. E melhor nós viveremos. Quanto mais longe estivermos disso, mais o nosso sofrimento, mais o nosso apego a tudo. Então, verdadeiramente, compreender, né? Eu acho que essa presença que é descrita nos casos de EQM, desses seres de luz, e que nós sabemos que são os espíritos evoluídos, os espíritos protetores, que nos nossos momentos mais difíceis, mais dolorosos, estão lá do nosso lado, né? Como já é descrito naquela passagem tão bonita, né? Que nós temos dentro também da religião católica, né? Que ele pergunta, né, para Jesus, mestre, mas nos meus momentos, que ele via as pegadas na areia, não é? Nos meus momentos onde a vida era mais calma, eu via ali sempre 4 pegadas, né? A minha e a do mestre, né? Mas nos momentos mais difíceis, né? Eu só via 2. Então o mestre me abandonou, né? E aí é descrito, né? Nesses momentos mais difíceis, eu carregava você. Então, quanto mais nós interiorizarmos essa certeza que nos nossos momentos mais difíceis, eles nos carregam para nós não cairmos no fundo do poço, eu acho que nós vamos ter mais serenidade, mais alegria, para ultrapassar os momentos mais difíceis, para viver a vida com alegria. Porque quando nós vivermos com essa certeza, nós transmitimos à nossa família, às pessoas ao nosso lado, essa certeza. Só que para nós transmitirmos isso, nós também precisamos trabalhar. E é claro que essa certeza, ela é uma certeza que nós vamos conquistando um pouquinho mais. Né? Alguns dias nós entramos em um pré-desespero, pensando, meu Deus, estou aqui só. Né? E depois nós recuperamos um pouco mais essa confiança, né? Seguimos, damos mais um passo, entramos em desespero de novo, mas o nosso desespero é cada vez menor. Desesperamos na mesma, porque o sofrimento é grande e a dor é grande, mas ele às vezes dura menos tempo ou com menor desequilíbrio. E esse amor infinito, né? Sentir, né, Deus, né, como essa força suprema, né? E Jesus como governador do planeta Terra. Jesus como mestre nosso que veio para ensinar o amor e passou por tudo o que passou, né? E que mesmo assim não nos abandona, confia em nós ainda, mesmo nós tendo, né, tirado a sua vida física, Ele confia, né? Confia na nossa evolução, confia na nossa caminhada, está aí, e milhares, milhões de espíritos estão aqui, inclusivamente encarnados, né, para nos ajudar. Essa mensagem, né, que a gente possa sentir a nossa vida assim mais leve e que a gente possa sentir também o nosso desencarne mais leve e sentir também o desencarne, né, dos nossos familiares de uma forma mais leve, sentir também que nós estamos, né, por isso é que
aquele título, né? Vida sem fronteiras. Não existe fronteira para a vida, né? Porque a vida é uma só, né? É a vida espiritual. Eles estão, quando podem, estão conosco. Ou estão conosco espiritualmente, ou voltam. Voltam como netos, né? Voltam de várias formas para o nosso lado, né? Claro que é um processo difícil, mais fácil falar do que viver, é isso. Mas nós temos aí o trabalho lindo do Chico, com todos os livros, a nos ajudar a viver, né? Mesmo com as dores, a viver um pouco melhor. Então essa é a partilha que eu trouxe, né? Para nós. E agradeço imenso aí a plateia. Obrigada. Luciana, posso fazer uma pergunta? Claro! Nesses estudos todos, a questão de ser 10% apenas que passa por esse processo, há alguma causa ou há algum indício do porquê que é só 10%? O que esse autor coloca é que, como essa experiência de EQM, né, o próprio termo, é um termo ainda muito restrito, possivelmente mais pessoas passam por essa experiência, mas como elas relatam de outra forma ou não tem a mesma percepção. Não tem a mesma percepção e acabam não descrevendo, não relatando, não expressando verbalmente, né, o que vivenciou. Por isso que o que eles querem agora é tentar tornar essa experiência um pouco mais objetiva, né, com essa aprendizagem implícita, né, dizer palavras ou ter objetos, para que todos aqueles que vivenciam possam descrever, né, porque é uma coisa mais simples. Eu vi uma luz no teto, eu vi um objeto no teto assim, é algo mais objetivo, né? E uma coisa que ele coloca também que é muito interessante, que ele coloca que muito possível, porque é muito criticado também essa área da EQM, no sentido de que as pessoas que têm uma experiência religiosa profunda, a pessoa está profundamente em meditação, quando nós estamos profundamente em prece, ou mesmo em passe, podemos ter uma experiência religiosa profunda e que ativa em vários momentos as mesmas vias, né, neuronais. E ele diz que não é por ativar as mesmas vias que o processo de EQM não exista, né? Temos é que ver exatamente quais são essas vias, né? E a partir disso, então, estudar mais sobre isso. Então ele trabalha justamente isso, para que se alargue mais, para que essas inscrições sejam ainda, ele acredita que possa ser mais inscrições desde que se alargue o conceito. E não há depois nenhum estudo que fale das pessoas que ficaram sujeitas ao EQM, se de facto aquele slide que mostraste de vida nova, vida velha, se isso trouxe implicações para a vida futura, se as pessoas mudaram mesmo a sua vida. Elas dizem que a visão delas mudou. A visão delas da vida. Agora, essa parte, a gente encontra mais nos livros. Há outros autores que descrevem isso. E aí a gente encontra mais, porque são estudos assim, como eles vão atrás das pessoas que tiveram essa experiência, e muitas dessas pessoas tiveram essa experiência alguns anos atrás, então elas relatam. Depois daquela experiência, elas passaram a fazer isso, aquilo. E uma coisa muito interessante também que é colocado, mas eu li, foi no livro da doutora Marlene, que ela coloca assim, lá, um dos autores, eu já não lembro qual, coloca assim, que não necessariamente a pessoa, por ela ser mais religiosa, ela tem essa passagem de forma mais tranquila. Depende muito como ela vivencia a religião. Se ela vivencia a religião de uma forma ainda muito fanática, ela, e relacionada mais com aspectos exteriores, né? Quando a gente pensa em aspectos religiosos exteriores, não estamos pensando só em irmãos nossos que possam trabalhar a questão da adoração, né? Nós também, em termos exteriores, não viciamos aquilo que a gente não possa viciar interiormente, né? Do desprendimento. E esse autor fala que é um trabalho ativo para domar o nosso egoísmo. Se a religião promover em nós essa mudança ativa, dentro de nós, para domar o nosso egoísmo, aí nós temos a relação nossa com a passagem, né, com a morte física, ela é diferente. Mas se nós não fazermos essa mudança dentro de nós, mesmo sendo
mais religioso, mais espiritualizado, é igual. Vamos ficar agarradinho no nosso corpo, porque a gente é tão egoísta, não quer desprender de nada e que não quer desprender também do corpo físico. Né? Alguém quer fazer também? Mais alguma pergunta? Algum comentário?